boa noite, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou aqui para a gente conversar um pouco, né, sobre a necessidade de estudarmos a verdadeira história da igreja, a qual eu, você, todos os batizados, né, nós pertencemos a essa história. Não se trata assim de uma atitude sentimental, mas de uma atitude espiritual. A história da igreja é a sua história, a história da igreja é a minha história. Aquilo que os santos viveram ao longo de todos os séculos, o que a igreja enfrentou ao longo de todos os séculos, desde o momento em que Jesus enviou os apóstolos para a evangelização de todos os povos, até hoje, tudo isso é a sua história, é a minha história, é a história de todos os católicos, todos aqueles batizados. A história da família a qual você foi integrado. A história a qual você foi integrado com o seu batismo. Para ler a história humana através da história da igreja, essa é uma finalidade muito importante. O católico ele deve estudar a história de tudo que existe na verdade, mas, sobretudo, a história a partir do Calvário. Assim como Cristo vê a história, como Cristo viu a história desde a cruz, a história ela tem um sentido. Ela tem um começo, que é a criação, ela tem a queda, né? E existe um meio, que é a encarnação, que divide a história antes e depois, no momento e ali se dá a função da igreja. E o final, que é o fim, que é o juízo final, a consumação dos séculos, e etc. Aí vai ler a história humana, ela vai ler a história humana, o católico vai ler a história humana como um católico lê. Reconhece a ação de Deus ao longo dos séculos, meditando, julgando os povos, as civilizações, as épocas, pelo termômetro pelo qual se deve ser lido, que é o termômetro da santidade. A história humana, desde a vinda de Cristo, ela tem uma linha condutora, e qual a igreja, e tudo em torno dela se move. Se nós queremos analisar cada época, e os historiadores, eles fazem isso, né? Eles fazem juízo. E qual é o juízo que ele deve fazer de cada época? Aí nós lembramos, como diz o Papa Leão XIII, né? De acordo com cada época, se aproxima ou se afasta de Deus. Então, conhecendo a história da igreja, nós conhecemos verdadeiramente a história da humanidade. Uma história completa. Aí o terceiro ponto, é fundamental conhecer o sentido católico da história. A história é a maior prova da origem divina da igreja. O modo como a igreja viveu, todas as tempestades ao longo dos séculos, como ela conquistou o Império Romano, como ela sobreviveu a todas as dificuldades, todas as adversidades do mundo que o demônio lhe impuseram, o demônio e o povo lhe impuseram, né? Vejam, essa é uma prova incontestável, que ela é de Deus, né? Já são mais de 2000 anos, por tudo que a igreja tem passado, né? Todo esse turbilhão que a igreja tem sofrido, até hoje ela permanece. Então é uma prova incontestável que ela é de Deus. Conhecendo como ela sobreviveu em suas próprias crises internas, como ela venceu as heresias, os cismas, as quedas, todas as ameaças internas que foram suscitadas pelo demônio ao longo dos séculos. Tudo isso é prova, desde a divindade da igreja, da veracidade da fé que ela guarda.
e, portanto, nos possibilita crescer na fé. Quarto ponto. Conhecer a história nos mostra onde está a verdadeira fé da igreja. Por quê? Em épocas de crise na igreja, como a nossa que nós estamos vivendo hoje, né? Fala aí para mim, a sua igreja que você participa, que você está vivendo, como que está sendo aí os sacerdotes, né? Como que a nossa igreja está hoje, vendo a igreja do lado de dentro, né? A partir dos clérigos. Como o nosso tempo, onde consideravelmente parcela do clero não ensina o que sempre a igreja ensinou. É necessário que nós recorramos àquela lição de São Vicente Lerran, que foi um monge que viveu no século V, que dizia o seguinte: você quer saber qual é a fé da doutrina católica? Procura aquilo que foi escrito sempre e em todo lugar, ou seja, em todas as épocas. Para saber o que foi escrito e por todos os tempos e em todo lugar, é necessário conhecer a história da igreja. O que foi ensinado na época dos apóstolos, na época dos mártires, na Idade Média, na época tridentina. O que foi ensinado na época dos apóstolos, na época dos mártires, na Idade Média, na época tridentina. A história da igreja possibilita tudo isso. Vejam, a história da igreja é sim um instrumento para nós conhecermos a própria história da humanidade e crescermos na própria fé. Eu resolvi fazer esse vídeo, né, curtinho, tá? E eu espero que você tenha compreendido, né, quanto se faz necessário o conhecimento da verdadeira história da igreja. Na medida do possível, conforme a disponibilidade, eu vou passando o conhecimento sobre esse assunto na medida em que eu for adquirindo esse conhecimento. E eu convido você a estudar a história da igreja. Hoje nós temos aí nas redes sociais, né? Mas tem que ser uma história confiável, de alguém confiável, né? Tem aí o professor Edmilson Cruz, né? Tem aí o professor Lucas Lancaster, né? São pessoas confiáveis, são histórias verdadeiras. E tem também uma gama de livros aí, né? Tem o livro do Daniel Hopes, né? Que são 10 volumes, que conta toda a história da igreja e fiel. Ele é fiel nisso aí, né? Então, espero ter contribuído e, na medida do possível, a gente solta mais outros vídeos falando sobre a história da igreja, né? Que é o nosso dever, a nossa obrigação, conhecermos a nossa história da igreja, a qual nós fazemos parte, né? É a nossa história, né? Não é simplesmente emocional, mas é a nossa história. Eu peço para que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, que a Virgem Maria nos guarde, nos proteja com o manto sagrado. Amém?